Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Brenda? Boa noite, turma. Sejam bem-vindos ao quinto encontro da disciplina de projeto aplicado dos cursos de Psicomotricidade, Psicopedagogia e Educação Especial e Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, com a nossa orientadora Marlúcia Amorim. Tenham todos uma ótima aula. Obrigada, prof. Obrigada a você, Brenda. Então, gente, nós vamos iniciar, como é de prática, a nossa aula com uma música. Quem gosta de música? Todos, né? Eu acho. Então, nós vamos iniciar com uma música de 3 minutinhos, só para a gente quebrar o gelo aí, começar a cantando aí. Então, como é bom, quem canta seus males espanta. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu ver que eu esqueci de compartilhar. Vocês estão ouvindo o som, não? Estão ouvindo o som? Ainda não, professor. Bem pouco, bem no Espera fundo. aí. Não, espera aí. Então é porque eu esqueci de compartilhar. Vamos de novo. I knew the pathway like the back of my Agora sim? I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Que história linda, né? Então, é um filme, um livro lindo que conta a história da amizade, da conquista, do amor,
Então, o Pequeno Príncipe, ele me transmite isso, sabe? Essa doçura da vida, esse lado tão importante que nós tanto procuramos, né? A verdadeira amizade. E às vezes a gente esquece de se doar, de fazer a nossa parte, a gente só quer receber, não é mesmo? Então, é para a gente refletir aí, principalmente nos dias de hoje, o quanto a gente tem valorizado mais, graças a Deus, né? Então, assim, Deus tem nos tocado para que a gente possa aí firmar esses vínculos com o próximo, com o outro, tão necessário na nossa convivência, principalmente ali no nosso trabalho, né? Por que não sermos amigos e não simplesmente colegas? Então, gente, eu quero assim iniciar parabenizando os temas de vocês, os trabalhos. Então, assim, a gente vê quando a gente espreme um pouquinho o quanto sai de coisas preciosas, né? Então, essas experiências que vocês têm para compartilhar, que vocês já vivenciam aí no trabalho. Então, isso é importantíssimo. E eu vejo aí que está nascendo aí pesquisas realmente que vão nos proporcionar essa experiência significativa, que é o que a gente tanto quer. Só que a gente precisa acelerar, tá? Então, a gente precisa acelerar, o tempo ele passa muito rápido, né? Como passa rápido? Eu não sei se agora está passando mais rápido ou sempre passou, mas parece que agora o tempo está passando mais rápido. Não sei para vocês. Então, gente, hoje é o nosso 5º encontro e nós já estamos com as datas aí bem apertadas, mas é possível correr atrás, é possível conseguir. Então, eu quero começar aqui dando um testemunho da minha história. Eu estava falando aí para a Vera e para o Felipe, que eu vou defender agora mês que vem, né? Eu viajo dia 25 de junho para fazer a minha defesa. E, assim, a gente quando escreve um trabalho é bem complexo, porque a gente tem que ter dedicação, a gente tem que se concentrar, então não é fácil. E aí, eu vou ser sincera para vocês, eu achei que eu não ia conseguir defender agora, entendeu? Pelas atividades que eu desempenho, que eu continuo trabalhando aí na ativa, mas assim, eu me organizei, me dediquei esses últimos dias e, graças a Deus, ontem eu finalizei a minha tese. Olha, parece um sonho. Então, assim, eu agradeci, eu fiz uma oração, falei, Senhor, obrigada, Pai, porque eu não acreditava que eu ia conseguir, parecia tão difícil. E aí, quando a gente manda para o orientador, que a gente vem ali todo marcado, aí você fala, meu Deus, é muita coisa, né? Aí, mas graças a Deus, com calma, igual eu falei para vocês, a gente não pode fazer tudo de uma vez. Então, faz um pouco, descansa a mente. Aquela técnica Pomodoro que eu aplico em tudo que eu faço e que funciona muito bem. Então, descansa um pouco, se abstrai, entendeu? Para que a sua mente ela se reconecte aí com os fatos, as ideias centrais do seu trabalho, porque você precisa estar concentrado. Isso é importante, essa concentração, para que realmente flua. E aí, aos poucos, a gente vai se inspirando. E se você não tiver ideia na hora, leia um artigo que tem a ver, vai lá, pesquise, olha, tem um artigo do tal tema, aí ele vai te inspirar a fundamentar ou discutir as ideias que você apresentou de um teórico. Então, a melhor coisa, né? Então, assim, a gente não pode copiar, né? Essa questão de contra C, contra V, não. A gente lê para se inspirar, em cima daquilo você já vai ter ideias e aí você vai ter, né, esses conhecimentos já para passar para o papel. E assim, é uma etapa que exige dedicação, então tem que se dedicar, você tem que todo dia ali reservar um local para você estudar, para você escrever, é um tempo, tá? Então, vale a pena para você finalizar logo agora no prazo, então isso é importante. Então, faça de tudo, dê o teu melhor para você conseguir vencer essa fase, tá?
Então, eu vou estar aqui disponível esse mês para vocês, assim, dedicando. Quem precisar de orientação individual, com o maior prazer. Hoje eu já marquei com uma aluna, tá? E vou me reunir com ela está um pouco confusa, com uma dificuldade, que é normal. Então, se precisar, podem me chamar, tá? Então, a nossa estrutura é essa aqui. Essa é a nossa estrutura. Então, nós vamos ver na prática. Tá aí, vocês já estão cansados de ver essa estrutura, mas hoje a gente vai focar em cima disso. Nós tivemos aí alguns combinados que foram as entregas por partes, né? Nós parcelamos essa conta. Então, na primeira entrega, que foi dia 1º do 4, nós estipulamos aí os elementos pré-textuais. Esses elementos pré-textuais, eles vão agora, não é sumir do trabalho. Então, eles não vão fazer parte, só o tema. Depois você vai colocar ele de forma, adicionar ele na introdução, no resumo, mas ele não vai ter esses tópicos. Então, esses tópicos somem. O que vai ficar são as informações, tá? Então, esses elementos pretextuais, o único que fica aí é o tema lá no artigo. Aí a gente vai ver daqui a pouco por um modelo, por um exemplo. A fundamentação teórica nós dividimos aí na segunda etapa, que compõe as citações, a metodologia e as referências. Então, é o miolo do artigo. Então, é a parte central, é a parte mais importante que trata da apresentação das ideias fundamentadas, que é com a opinião dos especialistas, dos teóricos, e os seus comentários, a sua contribuição também, tá? A metodologia de vocês é basicamente bem simples, então eu já estou escrevendo aí no canto de cada trabalho o tipo de pesquisa, a abordagem, eu já estou escrevendo tudo para vocês, só para você adaptar lá com o teu texto, tá bom? Para você não se confundir. E aí, por último, que a gente faz a introdução, o resumo, né? Então, a introdução é a apresentação do trabalho, por isso que você faz por último, que lá você, além de apresentar o teu objetivo geral, o problema e um pouco da justificativa, você também vai estar apresentando aí o caminho que você percorreu lá no referencial. Então, quais são as ideias que estão sendo discutidas? Por isso é que agora você já pode fazer a introdução. E o resumo é toda essa junção, né, de tudo, desde a introdução até as considerações finais, de forma bem sucinta, tá? Você não pode apresentar aí o resultado no resumo, mas você vai chamar a atenção do que você fala, qual é realmente a ideia principal do teu artigo. Então, nós vamos ver, isso aí era para ser entregue até dia 15 de maio, né? Ainda está em tempo. E o nosso banner, que eu coloquei a data aqui até dia 27. O banner vai ser em PowerPoint. Professora? Oi. A senhora está conseguindo me ouvir? Está falhando muito. Está falhando, gente? Para todo mundo está falhando? A sua está falhando também. O pessoal está falando que não está falhando. É a conexão da colega mesmo. Então, para mim não está falhando na voz da professora, não, só da colega que falou agora. Então, o que acontece? Então, vocês têm que verificar, dá para reiniciar para ver se melhora, deve ser a internet, tá bom? Ó, aí o pessoal está colocando aqui no chat que quer agendar, né? Aí você vai agendar no meu WhatsApp, tá? Manda uma mensagenzinha e o que acontece? Nós vamos marcar por lá, tá bom? No final eu vou confirmar novamente o meu número, mas eu acho que todo mundo já tem. Eu estou no grupo de vocês também, lá no grupão, tá? Eu coloquei essa data do banner, por quê?
porque a nossa defesa já é dia 29 de maio, a apresentação do banner. Então, é importante que você me passe antes para me dar uma revisada, para ver se está tudo ok. E aí, você vai finalizar e apresentar com chave de ouro. Vai ser perfeito. Então, eu acredito que vai ser um dia cheio de apresentações assim realmente extraordinárias, porque As apresentações, professoras, serão online mesmo ou presencial? Serão online. Tudo aqui online. Então, vocês vão acompanhar as apresentações dos colegas e quando chegar a tua vez, você já vai estar ali na fila, aguardando o tempo. A gente pede para o aluno ele fazer tipo um ensaio, para que ele se organize em 10 minutos, tá? 10 minutos dá tempo, até menos, tá? Por quê? Porque dá tempo, é só você fazer o ensaio, ser bem objetivo, fazendo aí as apresentações de forma, não lendo, mas de forma bem dinâmica. Então, depois nós vamos fazer uma simulação aqui, eu vou fazer para vocês, tá? Como é que vai ser, para você já ter uma ideia, tá bom? Dia 29 é um sábado, vai ser isso mesmo? É um sábado. Geralmente, a meta, ela sempre se realiza no sábado. É um evento que dura o dia todo. Por quê? Porque são todos os cursos, não só da área de educação. Então, são todos os cursos. Nós vamos ter um horário X aí, dentro dessa agenda, e vai ser divulgado para você. Mas a gente sabe que nem todos os alunos, eles cumprem à risca aquele horário, né? E tem uns comentários de quem vai ouvir, que é a banca, tá? Então, algumas considerações. Então, é bem tranquilo, tá? Não tem porque, nossa, vai ser show de bola. Então, você já vai estar praticando aí a questão da comunicação, da oralidade. Isso é tão rico na nossa profissão e ainda vai participar desse evento, dessa mostra, e vai levar o certificado de apresentação. Convide aí, você pode convidar, né, os teus amigos, a tua família, os teus colegas para te prestigiar. Então, vai ser bem significativo, não só para a instituição, mas para todos vocês da área, porque é um momento de compartilhar experiências. Cada um vai falar o que fez e contribuir com algo que realmente merece ser compartilhado. E aí eu coloquei essa data, tá? E a apresentação é dia 29. Mais uma vez falando, né, sobre o artigo científico, essa dimensão, o quanto é importante aí a pesquisa nessa carreira do acadêmico, tá? E principalmente a mostra, que ela tem esse objetivo de apresentar tudo aquilo que você, né, trabalhou esses meses todos aqui. Como na área de especialização, você está se especializando em áreas que você escolheu, o curso que você escolheu. Então, você vai escolher um assunto que realmente você desempenha, ou que você observa e que tem curiosidade e que vê algo novo, que você já tem um olhar, né, diferente. E é algo relevante que você vai trazer para trabalhar com essa discussão dentro do artigo. E por isso que a gente criou essa mostra, para compartilhar essas ideias que são muitas vezes ali, e a gente acaba arquivando, engavetando, então não é essa a intenção. A nossa intenção é bem maior, é dar vida para o que você vivenciou, dar voz para os alunos, para que eles tragam realmente essa experiência da vida profissional para a gente, que a gente possa compartilhar com mais pessoas. Tá? Então, é muito válido. Então, gente, a estrutura do artigo ela é bem simples, tá? Aqui, né, o título, que é centralizado, lembrando que o título é tamanho 14, a fonte é Arial, aí depois, abaixo do título, um pouco à direita, lá no teu manual, já vem o formato todinho do teu artigo. Isso aqui eu tirei do manual. Então, é só você tiver dúvida, é só Ctrl+C e Ctrl+V.
Aí vem, primeiro é o nome do aluno, aí segundo são os meus nomes. São os meus, não, é o meu nome. Quando você manda para correção, que já está na fase final, eu já coloco aí tanto a discriminação do meu nome, quanto lá no rodapé, tá? Se não mandei, então eu vou colocar ainda. Se eu não coloquei no teu trabalho, eu ainda vou colocar. Olha aqui como é que vai ficar. Então, vai ficar aí o nome da aluna, tá? Aqui lembrando que está faltando um detalhe. Então, eu coloquei aqui para vocês observarem e eu coloco também na forma correta. O sobrenome do aluno sempre vem em maiúsculo e depois a vírgula. Então, é importante, né? E aí, olha, o tema está bem delimitado, né? A importância da contribuição das atividades psicomotoras no processo da educação infantil de uma escola pública em Manaus, Amazonas. E aí está a identificação. Aqui é o resumo. O resumo, aí também eu tirei do manual. Então, ele deve ser elaborado, tá? Depois que finalizar o trabalho. Aqui no resumo, você vai ressaltar o objetivo do trabalho, o método bem resumido, os resultados superficiais. Qual foi o resultado? Se você está trabalhando a importância do projeto político-pedagógico, a importância de construir o projeto político-pedagógico de forma coletiva, então você vai colocar aí os resultados. Então, foi, né, através dessa pesquisa, comprovou-se que quando existe a coletividade, realmente, né, os resultados são melhores, os sujeitos se envolvem. Pronto. Então, você já resumiu aí algo aí depois que você vai detalhar, tá? Então, é uma sequência coerente e de forma lógica, tá? Então, sempre na voz da terceira pessoa. Então, entende-se nessa pesquisa, né? Trabalhou-se com o objetivo. Então, jamais nós vamos colocar, né, na primeira pessoa e definindo isso, porque a linguagem tem que ser impessoal. O trabalho científico, sempre a linguagem é impessoal. E aí não pode ultrapassar 250 palavras. Então, eu vejo alguns resumos que estão bem extensos. Então, a gente precisa sintetizar isso mais, tá? E aí, lá no teu computador, se você olhar, já tem um marcador. Aí dá para você contar o número de palavras, para não ter o perigo aí de você ultrapassar. Tá bom? Então, faça uma revisão, o que realmente você está apresentando aí, se tem tudo isso que está no manualzinho, que está orientando aqui, tá bom? Para você não fugir da ideia básica do que é o resumo. Então, aqui é um modelo de resumo. Então, aqui a aluna trabalhou com aquele tema da psicomotricidade e ela inicia, ó, sabe-se que o corpo humano é considerado a primeira forma de linguagem para a criança. Aí ela vai colocar. Então, ela coloca aí, ó, o presente artigo propõe-se, olha a linguagem pessoal, na terceira pessoa, propõe-se a abordar sobre, aí vai, o objetivo geral, ela define o problema dela, tá? E aí o que realmente ela traz à tona, trará dicas de como o profissional da educação pode atuar utilizando aí a psicomotricidade e quais são os benefícios. E aí ela fecha aí trazendo alguns benefícios chaves. Então, esse é um modelo de resumo, bem simples, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que tá, para ver se não tem... Ok. Tá? E vocês podem ir perguntando aí, qualquer coisa, não tem problema. Podem interromper. Aí eu montei aqui, ó, a primeira página do artigo. Como é que vai ficar? A primeira página vai ficar lá o tema, a identificação do aluno, da orientadora, o resumo, e aí no rodapé, olha as informações. Então, vai ser a sua identificação. Qual é a tua formação?
e aí a minha formação lá, o ícone 2, que está marcado ali, está na identificação. Então, isso aí é um modelo que vai lá no rodapé da primeira folha do teu artigo. Precisa ter o e-mail também, professora? Não precisa, mas Não, fica né? optativo, não. Tá? Não precisa. E aí, gente, a introdução, né? Que todo trabalho, tá? É tamanho 12, somente os títulos que são tamanho 14. E aí o espaçamento é 1,5, de forma justificada, o padrão do parágrafo, tudo isso está no manual de vocês. Lá na introdução é onde você vai apresentar, tá? O assunto, você vai delimitar o teu tema, vai analisar a tua problemática que será investigada, vai colocar um pouco daquilo que você colocou lá na tua justificativa. Olha que legal. Então, você já vai aproveitar os teus elementos pré-textuais aí. Então, é uma apresentação também concisa, e aí você vai apresentar, não precisa, tem gente que pode fazer isso? Pode, mas não precisa ser amarrado. Tem gente que apresenta todos os capítulos, né, com os temas. Não, você pode fazer uma apresentação global, né, só explicando o assunto que você vai apresentar. Lá no título 1, qual é o primeiro, que é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Aí você vai só explicando de uma forma dissertativa, sem tópico, fica legal, tá bom? Então, a importância, geralmente, às vezes, quando um leitor está procurando aí artigos para ler, ele vai primeiro na introdução e depois nas conclusões, ou no resumo, porque ele quer ver do que se trata, quais são as ideias ali básicas e o que vai ser relevante. Então, é o momento de você chamar a atenção do leitor que parou para olhar o teu artigo, que realmente é algo interessante. Quais são as ideias bases, né? As ideias centrais que você vai discutir? O que o teu artigo vai comprovar? Tá? O que você pretende realmente, no final, levantar, discutir, comprovar, né? Conscientizar. Então, depende aí realmente do objetivo, desse problema que você quer resolver. E se realmente foi solucionado. Tá? Então, esse o objetivo da introdução. Então, olha aqui. Na introdução, essa aluna, ela já inicia aí, ó, possibilitar a discussão sobre esse tema, né? Qual é o objetivo desse artigo. Aí, ó, leva-nos a refletir sobre como aí já é algo que a gente tem que parar. Olha, o que tem aí? Como devemos? E o que nós falamos? Nós não podemos usar aí, né? Usar sempre a linguagem pessoal. Então, a refletir sobre como se deve, tá? Então, isso aí é para chamar a atenção de vocês. É um trabalho de uma aluna, que ele foi corrigido, mas às vezes foge na hora de passar ali. Então, é por isso que eu estou colocando, para que você realmente... às vezes a gente está tão cansado ali de produzir, de escrever, aí você esquece de fazer aquela última revisão e acaba passando esses errinhos básicos, que no artigo é uma linguagem impessoal, tá? É um trabalho científico. Então, deve-se lidar com as propostas das atividades psicomotoras, já que se cristalizam em alguns professores no meio educacional. Então, tudo isso aí, ó, realizar em sala, aí apontou-se aí realmente, e aí ela usou até uma citação, tá? Ela apresentou o problema, tá? As ideias base e o que realmente ela quer comprovar com esse artigo, com essa pesquisa. Então, ela colocou aí a justificativa dela no meio do texto com uma concordância, tá? Então, o único probleminha aqui do texto foi a questão, né, impessoal que ela não adotou na introdução. E aí, logo em seguida, nós vamos trabalhar o desenvolvimento, que é a parte principal. Aí eu dei dicas para vocês de como
desenvolver o desenvolvimento numa ordem coordenada, que faça sentido. Então, você vai pegar os objetivos específicos, vai pegar lá o primeiro, o segundo e o terceiro. Teve gente que colocou 4. Então, o ideal é trabalhar com 4 tópicos. Se lá no primeiro objetivo você quer o quê? Caracterizar a importância do projeto político-pedagógico para a escola, né? Então, o que você vai fazer? Então, você vai falar o que é o PPP, o porquê que ele é importante para a escola. Então, vai estar tudo ali bem fundamentado. Lá no segundo objetivo específico, você colocou analisar a importância de toda a comunidade intra e extraescolar participar dessa construção para resultado satisfatório. Aí, o que ele vai trabalhar nesse segundo tópico? Então, ele vai trabalhar aí a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente. Aí ele vai colocar qual é a importância, ele vai pesquisar, né? Às vezes, algumas pesquisas que já apontam que quando o coletivo faz parte, acompanha, que ajudou realmente a construir, são ações válidas, são realmente necessidades da escola, do contexto que foi trabalhado. E aí as pessoas se envolvem na hora da ação, porque foram elas que planejaram. Então, tem maior envolvimento. Então, olha que legal, aí vai surgindo aí as inspirações, né? E aí, olha lá, no segundo, porque é a ordem. Então, a introdução já foi o número 1, agora é o desenvolvimento, que é o 2. Então, fala-se a psicomotricidade e o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque fala o objetivo específico dela, o primeiro, ela analisar a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento da criança. Então, o tema dela já foi alinhado. Olha aí o quanto está relevante e condizente, né, com os elementos pretextuais que eles servem para isso, para direcionar, para coordenar o teu trabalho. Então, aí ela colocou a psicomotricidade, ela é importante para o desenvolvimento da criança, por quê? Porque ela estuda os movimentos, e isso está ligado aos pensamentos, ao cognitivo. Então, aí ela convence o leitor, em poucas palavras, ó, que deu pouco aí, o tópico dela, tá vendo? Olha lá, já termina ali, né? Aqui, ó, já começa aqui, peraí, opa, passei adiante. E já termina aqui, ó. Então, foi bem pouco, é 1,5 lauda. E aí ela vem com o segundo objetivo específico, que foi a psicomotricidade e a sua importância na educação infantil. Então, ou seja, também descrever a importância da psicomotricidade na educação infantil. E aqui é que ela vai convencer o leitor, tá, desse argumento. Então, ela tem que convencer. E aí ela fala, ela introduz com parágrafo, aí dá a opinião do autor, né? Segundo Oliveira, tal. Aí ela comenta, ó, logo em seguida, e depois ela vai falando também, mais alguns autores, tentando convencer, e vai sempre argumentando e colocando a opinião do autor. Então, essa é a ideia. E a metodologia, então, a metodologia nós não vamos ter dificuldade, porque quando você me mandar, eu já vou trabalhar em cima dessa redação, te orientando, mas eu já deixei um modelo, lá no manual explica de como trabalhar, a gente está seguindo esse manual, como eu falei para vocês, a pesquisa de vocês é 100% bibliográfica. Por quê? Porque vocês estão procurando em outros trabalhos, tá? Teses, dissertação, livro, artigo. Então, informações, né? E fundamentação. Então, ela é bibliográfica por conta disso. E, além disso, vocês vão fazer o quê? O levantamento, que é a pesquisa por levantamento. Nós vimos na nossa aula passada. Quando a gente quer dados para comprovar aquele assunto que está sendo trabalhado. Né? Então, aí a Vera já falou, olha, eu estou mandando
um questionário para os gestores da escola que eu estou trabalhando o tema, que eles estão respondendo. Então, em cima disso, eu já vou fazer um levantamento, só para traçar lá com a ideia que eu defendi no desenvolvimento. E aí eu já vou comprovar, e na hora da apresentação no banner, eu também já vou apontar aí esses dados, que vai ilustrar o meu banner, tá? Em forma de gráfico. E aí, a metodologia é essa, eu tracei essa redação, e a nossa metodologia ela vai ficar essa aqui, ó. A pesquisa bibliográfica com levantamento de dados, tá? Porque foi em campo. Então, nós vamos aí aplicar esses questionários. Tem outros aplicativos aí, eu sei que tem muita gente. Professor, eu resolvi por outros, mas o que eu conheço, o que eu uso é o Google Forms, que ele é bem fácil, tá? Então, como eu falei, tiver dúvida, vai no YouTube, pega o tutorial, mas é bem simples, quando você abre ele já vai, mas às vezes um tutorial ajuda a gente a se localizar, então é importante. Então, você pode utilizar tanto as perguntas objetivas, né, fechadas, quanto as questões abertas, para eles responderem. Lembrando que as objetivas você vai computar, né? Mas todos têm um olhar aí qualitativo, porque você vai analisar essas percepções, né? Essas respostas de acordo com o teu tema. E aí você vai sempre estar complementando dentro da tua metodologia, conforme eu for colocar, você vai ter que usar também autores. Vamos lá em Lakatos, Minayo, o que ela fala de pesquisa bibliográfica? Aí é por sua conta, então você vai lá, ver a definição de algum autor, o que é a pesquisa bibliográfica, o que é a abordagem qualitativa e quantitativa, tá? O que é a pesquisa de natureza aplicada? Tão simples, é só para complementar. O resto eu já vou te ajudar a preencher, tá? Então, por isso é que é importante estar me passando com essa antecedência, para mim estar te orientando aí. E aí, qualquer orientação à parte, não tem problema, tá? Eu vou te ajudar, então só manda ali, professora, eu estou com dúvida, mas aí eu preciso do seu trabalho antes, tá bom? Eu preciso que você me mande para te orientar em cima do teu trabalho, tá bom? E aí, por último, as considerações finais, tá? Que vocês vão fazer, que é a parte final do artigo. Eu já falei em algumas conferências, assim, evitar de usar concluiu-se, tá? Como eu falei para vocês, que é interessante, né? À medida que a gente vai lendo, a gente vai se informando. E alguns avaliadores, pesquisadores, eles já sabem que toda pesquisa ela tem recomendação. Você deixa em aberto para outras contribuições futuras. E se você deixa em aberto, então você nunca conclui nada. Então, esse termo é errado. Então, você apenas vai reforçar que é um trabalho que apresentou, né, uma proporção, por isso, por aquilo, você vai explicar brevemente, tá, as ideias que predominaram. E aí, o principal, se a tua hipótese realmente ela se encaixou, se você conseguiu aplicar dentro da tua pesquisa, se foi acertado ou se você não conseguiu. Qual é? A hipótese não é a resposta para o problema? Então, é aqui que você vai confirmar toda esses apontamentos que você levantou lá nos teus elementos pretextuais. Então, aqui você vai comprovar. Então, aí, portanto, já pode usar, tá? Então, portanto, define-se que há em diversas formas de interação do professor, conhecer os alunos, e aí entra as atividades práticas. Além de facilitar o trabalho do professor, de tornar mais dinâmico, ainda tem aí, né, o objetivo principal de estimular a curiosidade, o pensamento, as relações afetivas, sociais. Então, quanto aqui ela convence que a psicomotricidade ela é útil, ela é necessária, tá? Então, assim, quem não conhece,
quem não se adentrou por esse assunto vai ficar maravilhado. Poxa, que legal! Então, é interessante. E, às vezes, a gente, que somos de áreas diferentes, a gente vê um artigo desse, uma apresentação, e você realmente se convence. Olha a importância aí, gente, de estar compartilhando essas experiências. O quanto é importante a gente conhecer a nossa realidade mais a fundo, né? Vendo aí as áreas de cada colega na sua profundidade, porque ele se dedicou a pesquisar isso a fundo, e ele conhece isso na prática. Então, ele, como ninguém, ele tem fundamento para discutir e para convencer. Então, isso que é importante, que você vê aqui nas considerações finais. Se ele não tinha, ele alcançou, porque ele se fundamentou, ele foi atrás, ele leu os teóricos, ele se convenceu realmente de que o tema dele é verídico e que realmente a hipótese que ele levantou, que a atividade psicomotora, ela é essencial na educação infantil. Sem ela, é difícil desenvolver aí a criança de forma integral. E aí, no final, ela, né, que é uma moça, ela comprova o que ela levantou lá no início, que a psicomotricidade, além de trabalhar a questão física motora, trabalha o lado efetivo, cognitivo, ou seja, desenvolve a criança de forma integral. Olha que interessante, né? Então, a gente se apaixona mesmo pelo trabalho de vocês, né? Pela dedicação. E aí as referências eu sempre falo, tem alguma dúvida de como colocar as referências? Vai em outros trabalhos, né? Então, não tem segredo. Se for 2 autores, tem lá, e tem lá no nosso manual, com um autor, como é que você vai colocar referência, com 2, 3 autores. Agora, o mais importante, nas referências, se você comentou sobre um autor, você tem que colocar na referência. Se você não colocou, então o teu trabalho pode ser considerado como plágio, porque você não referenciou. Olha aí, né? Então, tão simples, mas às vezes a gente esquece. Então, é importante as referências, porque você já está comprovando que você usou o nome dele lá no texto, como citação indireta ou direta, e referenciou a obra, o artigo, o livro. Então, é isso que eu quero que vocês estejam atentos, tá? Para a gente seguir à risca essas orientações. E aqui, mais uma vez, a questão do contato. Eu estou no grupo, mas aí tem o meu contato, o meu WhatsApp, tá? E o meu e-mail. Então, professora, então eu vou te chamar lá no privado para a gente ver aqui que eu fiquei com dúvida. Fiquem à vontade, tá? Então, a gente vai... E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês conseguiram montar mais ou menos o trabalho de vocês, né? Ou está longe ainda de finalizar, né? Qual é a perspectiva? O meu está um pouco longe, mas estou fazendo o possível para chegar a tempo. Pronto. Então, o que eu oriento? Olha aqui, dia 29 já é a nossa apresentação. Vocês já fizeram os elementos pretextuais, né? E aí, agora, nós vamos já escolher um questionáriozinho base para você já aplicar logo. Porque você tem que finalizar o banner, né, no primeiro momento, porque você tem que apresentar dia 29, e o trabalho escrito, o artigo, você vai ter um tempo maior para entregar depois a parte escrita, tá? Eu vou só confirmar aí o tempo que a gente pode negociar, tá? Para entregar. Então, aí você entrega depois da apresentação, com 2 semanas, né, a mais aí para você finalizar, tá bom? Eu acho que é o suficiente. Uma perguntinha. Eu lembro, eu li lá no manual, mas realmente esses últimos dias eu não vi. E agora, a senhora mostrando aqui o artigo, eu vi que ele está bem enxuto, né? A senhora Isso. delimitou mais ou menos quantas páginas para esse TCC?
Que eu achei bem 15. enxuto esse que a senhora colocou como modelo. 15? 15. Uhum, ok. Obrigada. É porque quando eu coloquei ele no modelo, no slide, eu coloquei só algumas partes, né? Entendeu? Só algumas partes. Aqui, olha, eu vou abrir ele para você, ele na íntegra, ele tem 19 laudas. Eu não estou ouvindo nada. Foi a minha internet que caiu ou mais alguém tá assim? Vocês estão ouvindo, gente? Aqui, perfeitamente. Tá. Então, o que eu falei? Vê se você conseguiu ouvir. Ó, deixa eu abrir para você aqui. Antes de mostrar esse banner, deixa eu abrir o artigo aqui na íntegra. Ele tem 19 laudas, ó. Tá? Ok. Esse artigo aqui que eu mostrei, ó. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tá... Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu diminuir. Opa. Deixa eu diminuir para vocês verem ele. Tá, aqui, né, a primeira folha que eu mostrei para vocês, que é o tema, identificação, o resumo, a introdução, olha, foi uma lauda um pouquinho que aí ela já deu espaço, porque não pode iniciar na mesma folha que finaliza um tópico, então por isso que ela tem que começar na folha sequente, que vocês devem questionar, e esse espaço aqui, professora? Norma da BNT, tá? Então, toda vez que for iniciar um tópico, tem que ser na folha sequente. Ah, vou aproveitar espaço. Não, não é nem questão de aproveitar espaço, é porque é a norma, tá? E aí tem o tópico 2, né, que ela fez aqui, ó, tá? Com as citações, dando espaço, desenvolvimento. Aí só o último tópico que ela realmente, foi o terceiro e último objetivo, geralmente ele é maior. Por quê? Porque ela já desenvolve ele voltado para a prática. Então, ela vai convencer a questão da importância da psicomotricidade na prática. Então, por isso é que foi maior um pouquinho. E aí, aqui vocês viu que eu mexi nesse trabalho, tá? Só para mostrar para vocês. Mas aqui sempre tem que iniciar o tópico numa folha separada, porque aqui foi eu que colei, ó, tá? Essa metodologia, para mostrar aqui como deve ser, para não confundir. Então, essa é a metodologia, né, que geralmente é uma lauda, que é bem curto. Aí depois, olha aqui, as considerações finais, tá? E aqui também, ó, vai lá na outra folha. Sempre assim. Esse é o correto. Tá vendo? Então, deu 20 laudas. Ainda eu ajustando aqui para ficar tudo corretinho. O tópico iniciando sempre numa folha. Tá? Deixa eu ler as mensagenzinhas aqui, que já tem 3, né? Ah, não, só falando que estava normal, né? É porque realmente, gente, infelizmente, a internet tá horrível. Tá? Então, assim, é falhando, tendo problema. Professora Oi. Ananda, deixa eu abrir minha câmera aqui. A senhora mostrou agora aí o artigo. Eu acho que por isso que o meu deu menos lauda. Porque a introdução, eu fiz a introdução, aí deu uma folha, né, e um pouquinho, e eu dei a continuação. Então, a senhora está mostrando aí que não, cada uma é numa folha e o outro, né, Aí eu fiz realmente em todo o artigo completo. Pois é. Eu dei segmento. Então, você agora vai ajustar. Você vai ajustar porque você toda vez que você for iniciar um tópico, você vai iniciar na folha sequente. Vale também para o tópico dentro da introdução. Esse aqui, ó. Olha aqui, ele está junto. Vai sempre iniciar em outra folha. Ok? O meu, eu até imprimi, que é porque
eu estou fazendo a correção, né? Tudo, então eu preciso escrever manuscrito. Então, olhar. Você Como consegue a senhora melhor, né? colocou, a minha introdução, aí vem aqui eu já dei o segmento. Ó. Então vou ter que colocar tudo em ordem. Por isso que o meu Tudo. só deu 14 laudos. Então, se Aí eu, você meu Deus. colocar, aí é só importante você se atentar que não pode ultrapassar as 25, tá bom? Tá bom. E Aí eu então vai achando que eu dar. já ia ter que ler mais, colocar mais, porque tava pouca lauda, eu já tava ficando Oh, nervosa. então foi um alívio, né, Ananda? Oxi! É porque na aula passada eu não participei, por isso que eu tô perdida. Não tem problema, tá? Mas pode perguntar, a gente está aqui para ajudar, tá? Tá bom, professora, obrigada. Eu vou agendar também com a senhora depois para tirar algumas dúvidas a mais, tá bom? Tá bom. Então, Obrigada. gente, de nada, meu amor. Então, gente, a questão do banner, tá? Então, olha aqui o banner. O banner, por isso é que é bom, não precisa finalizar o artigo, mas você, pelo menos, tem que ter alguma coisa já adiantada do artigo. Por quê? Olha, tem algumas partes aqui que é contra C e contra V. A introdução, ó, você vai tirar lá do teu artigo, só vai montar aqui a introdução. Mas a introdução lá é uma lauda e meia. Aqui vai dar 2 parágrafos ou até um, se você conseguir sintetizar. Então, é o básico do básico aí na introdução, como ela fez aqui. O tema desse artigo foi a questão dos desafios da gestão em meio à pandemia. Então, ela colocou um parágrafozinho falando sobre a pandemia, tá? E que, neste contexto, o gestor é o principal responsável, que foi o objetivo aí principal, já ligado com o tema. Pronto, já é o suficiente. E aí, o objetivo é o objetivo geral, o método você não vai ter que fundamentar, então você só vai colocar o tipo de pesquisa, a abordagem, e aí só definindo basicamente os nomes, né? Então não precisa colocar o passo a passo. E aí os resultados, que é o principal no banner, é isso, que você vai aplicar um questionário, então você vai falar que, né, a questão da temática que envolvia isso, então foi feito realmente uma pesquisa para comprovar qual é a importância do gestor, né, no meio das aulas online. E aí ela fez essa pesquisa, colheu algumas informações e já pontuou aqui. Então foi bem interessante, né, essa pesquisa, porque até para a nossa curiosidade, aí a gente também já tem essa análise, né, de como está sendo realizado esse trabalho na gestão. E aí outra situação é na hora da apresentação, porque na hora da apresentação, você fez o trabalho, você colheu, então você já tem aí esse know-how de conhecer o assunto, o cenário. Aí na hora da apresentação, basicamente, é isso que nós vamos pontuar. Então, é uma coisa bem precisa, né? Você vai apresentar o teu tema, olha, a introdução, você pode até estar dando uma pontuada, olhando, mas explicando sempre, né? De forma que... Professora, Oi, Ananda, de novo. pode falar. No caso, o meu artigo foi em dupla. Para defesa, a senhora colocou aí que é 10 minutos, né? Cada ou menos. Como é que vai ser? Só uma defende ou uma pode falar um pouco e a outra falar? Então, quando às vezes tem assim dupla, ou até em trio, o ideal é uma pessoa apresentar. Aí, se você quiser, a tua colega, no final quiser pontuar alguma coisa, aí eu acho legal, acho interessante. Aí ela pontua, olha, agora a colega vai pontuar e dar alguma opinião, algum dado relevante, né? A experiência pode falar, porque é o momento de você também expor as suas opiniões, né? A experiência vivenciada. Então, pode ser, é optativo, mas Tá, uma pessoa apresentou, já está bom, né? tá. Mas se você quiser
que a colega participe e que fale alguma coisa, aí também fica legal, Tá tá? bom. Obrigada, professora. Nada. Pode fazer um sorteio, né? Se as duas ficarem meio indecisa, mas aí Não, sempre tem alguém que tem mais facilidade, né? Então, não, eu estava vendo porque, no caso, isso aí é, como a senhora disse, é bom fazer uma revisão, né? Treinar e tudo mais. treinar para ver o É, tempo, hoje tá? ela não está participando da sua aula porque ela está passando umas coisinhas pessoais. Mas aí eu vou sentar, vou conversar com ela também. Se ela achar que não, vai ser nós duas ou só uma, eu vou conversar com ela. Tá bom. E tem o link também que a Brenda depois compartilha, que a aula fica gravada, aí ela pode assistir. Tá bom, Bom? obrigada, professora. E aí, gente, você vai falar, olha, o nosso tema, né? Eu e a minha colega, como é você que é em dupla, o nosso tema, eu e a colega fizemos sobre desafios na gestão escolar pública em pandemia. Aí você já inicia falando, esse tema nos chamou a atenção, que é importante na hora do aluno apresentar, ele falar o porquê do tema, né? Então, esse tema nos chamou a atenção porque é um tema que nós estamos vivenciando, a questão da pandemia, e aí surge, né, o grande interesse, ou o grande ponto aí estratégico, qual a importância, né, do gestor para que realmente atenda, acolha, engajem os alunos, tá, com TEA, que são alunos que às vezes são excluídos. Então, aí nos chamou a atenção, eu e a minha colega, e a gente resolveu aprofundar o estudo sobre esse tema, de acordo com a nossa realidade. Então, a gente já trabalha com isso, e isso já tinha me despertado esse olhar, e a minha colega também concordou, e aí a gente resolveu. Então, você vai convencer aí a banca o porquê que você escolheu esse tema, o porquê que é relevante, em que momento te instigou aí a sua curiosidade de pesquisar mais a fundo. Então, isso é interessante. Então, você pode falar, então, eu sou a professora Marlúcia Amorim, minha formação, trabalho nessa área, porque é importante você estar falando que trabalha com aquilo que você está defendendo. Então, é importante aí sempre relacionar o que realmente é preciso apresentar na hora ali da mostra, tá? Algo que é realmente relevante, não precisa apresentar todo o teu currículo. Então, só está dando esse gancho, tá? E essa ilustrada, porque é interessante no momento. Então, você vai trazer algo que é interessante e significativo, pontuar na tua apresentação. Então, gente, iniciando a nossa introdução, então, nós estamos vivenciando aí a questão da pandemia, onde a gente, né, está cercado aí de situações atípicas, e aí surge na escola a grande preocupação de como atender, porque as turmas de ensino regular já têm essa dificuldade para acompanhar, e aí entra os alunos com transtornos de espectro autista, e tem que ter esse olhar diferenciado. Então, nós resolvemos fazer essa pesquisa para ver tanto o papel do gestor, o papel da família, o papel do professor, para compartilhar dentro do artigo, para trazer aí contribuições para quem vivencia, quem trabalha nessa área. Então, o objetivo é esse. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica com levantamentos de dados, onde a gente utilizou aí o Google Forms, a gente enviou um link para os entrevistados, e eles responderam no tempo de 1 semana, e aí foi possível fazer a análise e transformar em gráfico, ou seja, está fazendo esse levantamento, tá? Desses sujeitos, as opiniões, as percepções, e aí os resultados foram realmente significativos. Como a gente pode observar aqui no primeiro gráfico, olha a proporção. Então, tudo isso você já vai falar. Olha a proporção. A maior parte, 45%, falou que o grande desafio, aí você vai falar qual foi a pergunta,
E aí o grande desafio na gestão escolar pública é relacionado à capacitação e apoio aos pais. Então, é algo que realmente precisa ser trabalhado. E aí 33% relacionado à tecnologia, os outros 22% à motivação, a participação nas aulas online. Tá? E aí você pode pontuar. Então, isso foi uma das situações que a gente observou, que o professor ele se preocupa, sempre dinamizando a aula, ligando para o aluno. E as estratégias? Olha, aqui já vê um percentual de metade, 50%, tá? Valoriza o apoio e interação com a família. Então, o quanto isso aí tem ganhado essa importância pela quantidade de pessoas que, né, escolheram a alternativa. E aí, 25% um apoio psicopedagógico, 12% ferramentas digitais, 13% a orientação de professores, já com atividade direcionada, né, no privado ou pessoalmente, com atendimento agendado. E aqui nós vamos para a segunda questão. A segunda questão, nós abordamos qual é o papel do gestor na garantia de aprendizagem em aulas online de alunos com transtorno de espectro autista. E aí nós vemos aqui, ó, que ficou, né, empatado, 25% opinou que é a mediação, é garantir essa relação, aprendizagem, professor responsável. Então, vocês estão vendo a importância de você apresentar esses resultados lendo, mas de forma que quem está ouvindo, quem está assistindo, entenda como foi aplicado. Então, aqui, olha, foi questionado aos sujeitos da pesquisa, então você vai falar quantos sujeitos participaram, então 5 gestores participaram, e aí, olha a opinião, 25% desses, aí você já pode até levantar, né? Então, 25%, quanto é de 5? Então, nós vamos fazer o cálculo, e aí já apontar o total, que ela já colocou aqui, ó. Brincadeiras, jogos, ludicidade, aí vai. Impacto que os pais podem exercer no processo. Então, aqui fica bem claro, na hora de apresentar, você já vai falar, então, aqui fica bem claro que é de grande importância a participação dos pais. Tanto no ensino regular, a gente já percebe que isso é notório, e principalmente com alunos com algum transtorno. Então, 57%, né, então, acredita e afirma. Agora, os 14% acha que pode entregar os alunos com outros alunos. Então, a questão ela abordou e o que opinou. Aí, nas considerações finais, que são as conclusões, então, aí você já vai fechar. Então, a pesquisa foi realmente para, né, verificar, estudar realmente como estava se dando essa dinâmica, e como gestor, os pais estavam realmente tratando, né, esse grande problema vivenciado agora nas aulas online, que é a participação e engajamento dos alunos. Então, se os alunos regulares já estavam com dificuldade, então a gente vivenciou isso aí, que realmente é o gestor que gerencia, que direciona a equipe para esse tratamento especial, né, com ligações, videochamada, o professor passar áudio todo dia, tá em contato com essa criança, com esse pai, e aí fortalecer os laços. Para um possível retorno, o aluno não está tão, né, assim, já afastado dessa rotina. Então, aí ele vai fechar e finalizou. Então, aqui eu explicando leva mais tempo, mas se você for realmente ali na prática, na apresentação direta, você consegue sim, em 10 minutos, fazer essa apresentação. Até em menos. Então, desde que você apresente com clareza e pontue esses tópicos principais, dando essa importância, a dimensão do que realmente está se falando, é o principal, tá?
Alguma pergunta, gente? Não, eu acho que ficou bem claro. Tá. Então, gente, é assim, isso é muito relativo. Ah, professora, achei muito gráfico, né? Então, eu acho assim, 2, 3 gráficos é o suficiente, né? Então, Professora, aí fica... Oi. a minha pergunta é sobre isso mesmo. Por exemplo, eu fiz um questionário com mais ou menos umas 10 questões. Eu preciso colocar todas essas questões? Não, você pode colocar realmente o principal, Vera, o que realmente, né, vai dar uma importância para o que você está falando, né? Então, você tem que pensar Aí nisso. a outra pergunta é com relação às perguntas objetivas não, as perguntas de respostas. Tem como criar um gráfico com elas ou Tem. eu tenho que citar? Você pode criar um gráfico, Posso, né? né? Tá. Você pode criar um gráfico, Eu olha. coloco a pergunta e digo qual foi a resposta, né? Com gráfico. Aí você pode colocar, porque aí você vai agrupar, por exemplo, olha, são perguntas respostas parecidas, né? Então você vai falar, olha, 2, 3 sujeitos concordaram, aí você pode fazer um gráficozinho, concordaram que é Perfeito. uma questão, ou 4 sujeitos já, entendeu? Aí está Entendi. fazendo essa abordagem. Ok. A minha dúvida principal é justamente com o questionário, porque realmente eu nunca fiz nada relacionado a questionário. Uma falha, deveria ter feito já. Qualquer coisa, se você quiser me passar, tá? Aí depois eu dou uma olhada e Já, posso dar uma sugestão, tá bom? eu já lhe incluí lá como colaboradora dos dois. Tá, aí me manda só o link, Tá. tá bom? Ó, esse segundo aqui é um sobre um projeto, né? Acho que todo mundo aqui conhece, é sobre o PIBID, eu já tinha mostrado ele. E aí, olha aqui, aí é bem curto, você vê com os textos, né? Então, a aluna explicou mais pelo gráfico, então a introdução dela foi bem curta, foi só sobre o que era o PIBID, que aí ela falou mais, né, dessa pesquisa, qual era o interesse? Era realmente ressaltar a importância do projeto, tanto na vida dos estagiários, quanto na vida de quem realmente fazia parte, né, do projeto na escola, o aluno, o professor, os pais. Então, a gente levantou a opinião de todos. Aí é o que ela levantou aí, olha, falou assim, então 100% aqui considerou realmente, né, que o PIBID é um programa de incentivo, de boas práticas, né, que realmente dinamiza a aprendizagem. Então, é uma consideração bem influente, né, 100%. Então, a importância aí das necessidades, que se vem de encontro às necessidades, então, os profissionais também, 100%. E aí ela foi colocando um gráfico em cada tópico e se espalhou, né? Então, a metodologia do trabalho, ela coloca aí a metodologia, os resultados, que foram questionários, né? 8 pibidianos participaram, e aí teve os professores também, e aí as conclusões finais que o PIBID realmente representou para os graduandos essa familiarização com a sala de aula e com os alunos. Então, foi um despertar para o aluno, que é uma prática, é um estágio, né? Uma prática de realmente da teoria que está sendo estudada em sala. É a vivência. E aí que desperta esse comprometimento e já dá essa noção para o aluno graduando qual é a realidade que ele vai trabalhar, qual é o público que ele vai atender, qual é esse universo mediado aí, né, por vários conflitos de sala de aula, várias oportunidades, então que ele já sinta isso na pele, mesmo na faculdade. Então ela mencionou muito isso. Então são pontos assim importantes que eu lembro da apresentação e que eu estou colocando aqui para vocês. Então assim, não está no banner.
Então, foi a fala da aluna, ela está chamando isso aí de quem é da banca, essa importância do projeto. Então, é importante também você convencer com a tua fala o que representa, né, esse tema, porque eu tenho certeza que cada um escolheu o teu tema fundamentado em questões pessoais, que realmente te chama a atenção, que te motiva, né, que te despertou, porque ninguém vai escolher um tema que não gosta. Olha aí, realmente o pessoal está concordando aqui, né, do PIBID. Olha aí, tá vendo tanto que é legal? Então, aí várias pessoas se identificam, falam, olha, realmente. E tem muita gente que não conhece. Aí vai pesquisar, fala, olha, eu vou... Interessante, aquela moça, ela apresentou, e aí eu quero aprender mais, então eu vou lá pesquisar do que essa moça está falando. Legal, né, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Então, é só compartilhar aqui com vocês, a gente vê aí como era, esse é o template de agora, né? Que é o banner, mas eu vou compartilhar o de PowerPoint para vocês, tá? Para vocês montar, porque a defesa vai ser online. Aí tem esse template aí, que é o banner que a gente confecciona, aquele banner padrão, tá? Que quando era presencial, a gente fazia essa amostra nas salas de aula, que era exposto, né? Era bem legal também. E aqui, olha como era o nosso banner antigamente, como iniciou. Então, assim, esse foi um que eu peguei, só para mostrar, porque fica até chamativo, né? As cores, assim, parece que dói as vistas, né? Então, a importância de você escolher a tua apresentação, a cor, para que realmente tenha uma imagem perceptível, boa, e que não fique tão assim chamativo, que atrapalha até a leitura. Então, isso aí, às vezes, fica bem carregado. Então, que atrapalha, tá? Então, mas esse banner aqui, se a gente for analisar o conteúdo em si, ele está realmente bem interessante, porque ele está bem conciso, tá? Lembrando que faltou a introdução, mas substituiu pela justificativa. Mas a gente vai seguir a estrutura do que está lá, né? Que é aquele completo. E aqui o objetivo que foi, tá? Identificar aí as etapas do teste TDAH, e aí esse gráfico, tá? E a pesquisa do campo, resultado de como se deu. Agora, olha outro aqui que eu peguei de outro evento, lá na Universidade do Maranhão, que também é de um evento científico, que é da Universidade Federal. Então, a estrutura dele é excelente, né? Então, ele, quando foi impresso, também ficou bacana a cor, eu gostei, né? Ficou bem fácil de ler. Aqui é porque está online, mas, assim, ele já impresso ali, ele fica, né, uma cor bonita, fica chamativo. Então, olha o tema que interessante, foi das turmas de medicina, é a história da produção científica do curso de medicina. Aí essa aluna fez um apanhado de tudo que já foi produzido no curso. Olha que interessante. E ela usou aí 3 gráficos para ilustrar e para fazer essa apresentação. Aqui foi também de um curso na área da saúde. Olha, da questão de um congresso, e aí lá, sífilis na gestação. Descrição de assistência de saúde materna e infantil. Também ficou perfeito, a cor ficou até mais visível, né, do que o anterior. Foi o que mais, assim, a gente observa. E aí, as letras bem dispostas, a organização, que facilita a leitura, então eu acho interessante. O gráfico ficou bem visível, isso também é muito importante na hora, né, do ouvinte, do telespectador, no nosso caso, quem vai assistir, dele entender. Então, ficou legal aí. Aí tem uma tabelinha também aí, ó, explicando. Então, 2 gráficos apenas, olha, e uma tabela, né?
Então, é realmente um tema bem relevante e a conclusão bem concisa, tá? E aí, olha, na frente de cada gráfico tem aqui as legendas, olha que interessante, tá? Então, eu achei ele, assim, muito organizado, o objetivo também, bem explicativo, aí materiais e método bem resumido. Então, assim, gostei muito aqui, ó, desse banner, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. E esse aqui, né, que ele já é maior, a dimensão dele, mas que também, por estar aqui no computador, ele ficou meio, às vezes, até distorcido, mas que ele ficou bem legal, tá? É a Universidade Estadual do Maranhão. Esse aqui, o tema é as concepções de educação do campo e a organização curricular na escola tal, paradigma dominante ou emancipatório. Então, ele estudou aí se o conteúdo realmente emancipava ou dominava. Olha que tema interessante, porque é uma escola do campo. E aí ele fez toda essa pesquisa que surgiu, olha aí a introdução, ficou bem claro, foi bem conciso. Então, fala, olha, o presente artigo surgiu disso, dessa necessidade de conhecer a base dessas legislação, se é pertinente, né? E como o trabalhador ele contextualiza isso na sala de aula, aí o foco qual é? Professora, Oi. aproveitando que o tema é sobre educação do campo, que é a minha realidade, né? É assim, eu vou precisar também colocar sobre essa educação do campo, de Se repente, no você meu. Porque agora fizer, me veio isso. Me eu veio acho isso muito agora por legal, causa dessa porque conta. dá todo um significado especial para o teu trabalho, que ele foi realizado no campo, Perfeito. né? Então, eu acho legal, Então, tá já vou bom? procurar um material aí já voltado para essa educação do campo. Pois é, fique à vontade. Porque eu não tinha pensado nisso. Aí agora falando, me veio Acendeu a luz, né? esse insight de que eu tenho que Mas é isso abordar mesmo. também, porque ela é da educação do campo, além de ser itinerante. Pois é, eu acho que É, fica bem interessante. Então, aí principalmente na hora da apresentação, você ilustrar nessa realidade, né? O quanto é diferente, as peculiaridades que vocês enfrentam, principalmente agora nesse período, desde o calendário que é diferenciado, né? O tratamento tanto dos alunos que saem de localidade distante, né? Então, é toda essa análise aí diferenciada. Então, eu acho bem legal você estar definindo aí, delimitando de acordo com o contexto que você está trabalhando. E aí, gente, esse banner aqui também ficou bem interessante, porque então foi feito todo o mapeamento, né, dessa questão, essa pesquisa, dessa percepção aí, olha, tá, com os professores, com o gestor, aí tem lá no final, porque está distorcido, mas é aí, ó, resposta dos entrevistados sobre a existência de uma proposta pedagógica adequada às especificidades da vida do campo, tá? Então, aí você vê que a maioria não conhece. Então, o que que aconteceu? Apontar essa direção, né? Então, assim, que realmente já seguem essa base geral, o que é determinado, reproduz um modelo e que muitas vezes não é contextualizado e fica longe aí da vivência, da realidade desses alunos, do meio em que eles vivem. E é isso que atrapalha, né? Que acaba perdendo aí a excentricidade da sala de aula. O que realmente motiva a criança, o jovem, é esse interesse aí tanto. Então, acho bem interessante, porque isso aqui serve também para a inspiração de vocês, que às vezes tem gente que está sem ideia, né? De como trabalhar, de como abordar a temática em si. Aí a gente vendo outros trabalhos,
a gente vai tendo essa noção. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, mas que vocês podem pesquisar também na internet, né? Alguns modelinhos que às vezes já vem pronto, e aí você pode só, né, adaptar com o teu tema, com a tua realidade. E aqui eu trouxe aqui, ó, eu sempre mostro isso aqui para ver o tamanho ideal do banner, né? Então, o tamanho ideal de banner para apresentação, você coloca a pessoa perto e você já tem essa noção. Nós temos a medida, né? Mas como não vai ser presencial, né? Então, a gente não vai focar nisso. Mas é só assim, para facilitar a visualização, porque já aconteceu muitas vezes de apresentação, o aluno chegar com aquele banner bem pequenininho, estreito, e que atrapalha toda a exposição do trabalho. Os gráficos dele saem todo distorcido, porque às vezes a gente vai, olha, tem uma placa ali de um banner que está de promoção. Aí você vai lá, mas não se atenta para ver como é que vai ficar a imagem no banner. Então, isso é importante na hora de fazer o banner, né? Da gente seguir a medida. E aqui, olha, também foi um tema interessante que dá para você ver: uso de psicotrópico e relato de problema emocional em estudo de base populacional. Então, ela fez aí, tá, toda uma pesquisa, tem introdução, olha a metodologia dela, como é que foi, ela até fez algumas ilustrações, que foi relato de problema emocional, uso desses psicotrópicos entre indivíduos que têm problema emocional, então na área da saúde também. Aí ela fez lá, ó, ao todo dispostos, o gráfico, tudo ali em resultado, né? Aí então ficou bem interessante, né, esse banner, a conclusão bem curta e aí bem significativo. Então, olha, então só para inspirar, né? Então, se fosse assim para mim escolher, eu escolheria esse, que eu gostei muito. Da organização, né? Então, a forma que está apresentado aí, tá? Então, gente, é isso que eu quero combinar, mais uma vez falando com vocês. A importância de você, né, tentar adiantar alguma coisa do teu trabalho, que você vai precisar dos dados, das informações que estão no trabalho para colocar no banner, tá? Que aí você viu o que você vai colocar. Então, você tem que estar atento a isso. Nós vamos abrir de novo aqui, para você ter essa noção. E já adiantando, quais são os instrumentos que você vai usar para a tua pesquisa? Que tipo de questionário que você já pensou? Né? Então, vamos tentar montar as perguntinhas. Então, tem que estar atento aos seus objetivos, para a gente pensar o que você quer comprovar dentro da tua pesquisa, qual é o objetivo geral, quais são os específicos. Então, nós vamos por aí. Por exemplo, a importância do projeto político-pedagógico ser construído coletivamente dentro da escola. Tem um tema assim. Então, o que você vai pesquisar? Uma ideia de fazer um levantamento em algumas escolas, ou só em uma escola, de quantos ali participaram da construção coletiva. Então, só para você fazer essa análise. Então, vamos fazer a entrevista, né? O questionário, aplicar esse questionário e perguntar quantos participaram da última construção. E aí pede a alguns pais, pergunta para alguns pais se eles conhecem o que é o PPP. Será que já teve uma reunião nessa escola para informar os pais o que é o projeto político-pedagógico, ou o pai nem sabe? Qual é a importância do PPP para a escola? Então, aí você também já vai fazer, né, essa investigação, esse levantamento situacional. Qual é a situação? Qual é a realidade? O que os sujeitos pensam? Aí você vai levantar. Aí você vai analisar se realmente... Esse questionário de perguntas, mais ou menos, tem quantas perguntas? No mínimo, no máximo? Não. Por exemplo, 5 perguntas já é de grande relevância para você pesquisar esse tema que eu estou falando aqui.
Porque, olha bem, você vai Tá bom. perguntar para os pais. Você conhece o PPP? Você sabe, já ouviu falar? Qual a importância do PPP? Participou de alguma reunião da escola? 4 perguntas, você já vai saber identificar o mais importante, que o pai, se o pai conhece ou não o projeto político-pedagógico, se ele participou, se ele foi envolvido na construção. Então, é o mais importante. Às Entendi. vezes, até uma pergunta já te Já é o mostra suficiente, né? interessante, né? Mas aí, como você já vai entrevistar, a gente aproveita e coloca mais perguntas. Aí, para o Tá bom. gestor, né? O gestor, você vai perguntar qual foi a última vez que o projeto foi atualizado? As ações que estão lá, né? Elas realmente são trabalhadas? Então, tudo isso. Qual é o envolvimento da comunidade dentro do projeto político-pedagógico? Os professores se interessam, participam? Então, tudo isso é importante também, né? Então, assim, você vai ver qual é o teu tema, por exemplo, essa questão aí do engajamento do gestor na questão dos alunos com TEA. O que que ela realmente planejou? Era levantar o que os pais opinavam, qual é a importância, o que realmente mobiliza mais os alunos, porque os pais podem dar essa opinião, o que os alunos gostam, e ali foi identificado que os alunos eles se motivam quando ouvem a voz da professora, quando a professora liga, que passa um vídeo, olha que interessante. Então, assim, que todos os dias eles querem também passar um áudio para a professora, gravar um vídeo, e quando recebe o retorno da professora, eles se sentem motivados. Então, assim, são coisas que, né, foi uma investigação e viu aí estratégias simples e que funcionam mais para as crianças com dificuldades, com limitações. E é isso aí que vai ser trabalhado na hora da apresentação. E qual a importância do gestor nessa atividade? Então, é realmente trabalhar dando esse respaldo para o professor, que ele possa atender e não esquecer desses alunos, e que também o pedagogo entre nessa interatividade. Então, tudo isso. Então, gente, depende do tema, que aí você vai aflorando a ideia e vai tendo sugestões. Então, diz um ditado que 2 cabeças funcionam melhor que uma, né? Então, por isso que é bom, olha, professora, eu estou com dúvida, o que que você acha? E nós vamos discutir juntos. Peça opinião também para os colegas, para quem também é da área, que trabalha com você. Então, é bom ouvir uma terceira opinião, uma quarta, pedir sugestão, né? E aí, igual a Vera falou, a questão aberta, ela é mais difícil porque você tem que analisar ela mais, né? Quando ela é livre, que a pessoa vai responder, ela dá mais trabalho, tá? Então, é um ponto negativo. Mas ela te dá essa amplitude de você realmente conhecer, né, a opinião. E aí isso é importante. E a objetiva, quando a de múltipla escolha, já gera o gráfico. Pode Viu, falar. professora? E também o que eu achei interessante, porque como no meu caso, como eu estou falando da disciplina que eu ministro, a pergunta, ela objetiva, na verdade, ela traz um retorno do que realmente quem participou, a visão da pessoa, que às vezes não é a nossa, né? De como é que foi esse feedback. É um feedback, na verdade, que eles dão, né? Então, eu gosto muito dessa... Eu só queria saber mesmo como organizar, mas eu prefiro, na verdade, com esse feedback escrito, porque, às vezes, quando você só marca, é complicado quando é só marcado. Quando é escrito, realmente, é o pensamento, né? Então, eu gosto muito desse tipo de resposta. Agora, para analisar, ela dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. E aí eu acho interessante você falar sobre isso, porque realmente tem coisas que a gente não pensa. Aí essa é a vantagem das questões abertas.
que aí você tem essa possibilidade de saber qual é o lado que você nem passou pela tua cabeça e que acaba ajudando ou atrapalhando, né? O processo que é de fundamental importância para a tua pesquisa. Então, realmente tem esse lado aí, tá? Então, vale a pena, sim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica aí com informações precisas, que você vai trabalhar direto ao ponto. Então, é interessante. Alguém mais quer alguma colocação, alguma sugestão? Agora é o momento, né? Na verdade, tem uma outra pergunta. Por exemplo, no final das considerações, pode até se gerar um plano de ação já em cima daquilo que a gente fez, né? Pode se dar, sugerir, né? Aí fica aquela coisa que não conclui, né? Já tem planos para dar continuidade do projeto, do artigo mais adiante, né? É possível fazer isso. É possível e é de bom tom que o pesquisador se ofereça isso, né? Pergunte para quem realmente participou se é de interesse e se a pessoa quiser, você realmente mostrar o resultado da tua pesquisa, que vai servir para contribuir com com aquilo que foi pesquisado. Muito bem colocado, Vera. Então, é bom, quando a gente resolve fazer uma pesquisa, aí você depois, olha, está aqui com as pessoas maiores interessadas, que realmente querem ver aquele trabalho, que vai ajudar. Aí você fala, olha, isso aqui vai ajudar porque eu fiz um levantamento. Então, caso você precise, ou às vezes você está até inserido nesse contexto, então você já pode também tomar frente aí e tentar ajustar tudo que foi levantado ali de negativo para interferir e tudo que foi levantado de positivo para ficar como fórmula, né? Como modelo. Então, é isso que a gente faz. A gente já trabalha isso nas escolas. As experiências significativas, a gente faz como se fosse um modelo. É o POP, né? Quem trabalha aí no município fala, o POP são as práticas aí que a gente quer registrar e compartilhar com todo mundo, e que a outra colega siga algo que deu certo lá na outra turminha, e que também a outra colega possa adotar como metodologia ou estratégia, né? Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui no chat. Podem usar aí, tá, gente? O chat para tirar dúvida. Então, olha aqui, esse aqui é outro modelo, é o modelo, né? Esse aqui é o modelo da nossa apresentação lá da meta, da nossa mostra, tá? Educacional de trabalhos acadêmicos. E aqui, olha, ficou bem legal esse template, eu acho que não mudou. Olha, meta. E aqui, olha, aí olha que legal. Aí você vai colocar aqui, tá? Na primeira página do PowerPoint, o teu nome, tá? Qual é a turma, especialização em psicopedagogia e educação especial, o teu tema, tá? Que vem primeiro. E aí, olha que legal. Aqui você vai poder montar a tua introdução no primeiro slide. Esse trabalho aqui foi bem interessante, eu já falei sobre ele, né? Mas mostrando novamente que ele está nesse template, onde vocês vão organizar o trabalho de vocês. Aí ela iniciou, né, falando qual era o objetivo desse trabalho, que ela já trabalhava nessa ONG, então era contribuir com o desenvolvimento, né, do ensino e da aprendizagem dessas crianças autistas, que ele é situado lá no Lar de Vitórias. Então, isso tudo foi pedido permissão, né? As pessoas, o dirigente, a diretora, concordou em que fosse divulgado o nome, e utilizando o lúdico como metodologia de ensino. E aí, como surgiu essa ideia, ou esse interesse da aluna? Porque ela sempre teve a curiosidade, ela sempre trabalhou e de investigar mais, né? De como
é identificar o lúdico e o cognitivo, e qual a sua relação. E aí foi o que ela fez, ela trabalhou com esses registros aí, ó, são várias ferramentas, recursos, que muitas vezes até a escola confecciona, os professores, tá? De acordo com o objetivo, o que é planejado, eles já fazem as ferramentas, esses recursos para trabalhar com essas crianças. E como o lúdico agrega, geralmente é a metodologia que é mais utilizada com crianças, né, dentro dessa realidade, que são os autistas. Então, isso é comprovado. Quando existe sala de recurso, atendimento especializado, o desenvolvimento ele acontece, principalmente com o envolvimento da família. Tá? Então, aí a metodologia dela se deu em 3 momentos, né? Ela fez toda a pesquisa bibliográfica, a leitura, aí depois ela fez a coleta de dados, ela fez a observação e aplicou o questionário. E aí depois foi o que a Vera falou ali, ó. Ela ainda estabeleceu as hipóteses de contribuir, de uma certa forma, lá para aquele resultado da escola que ela trabalhava. Olha, ela fez aí o questionário com 4 pedagogos da ONG, que atendem especificamente essas crianças com autismo. E além de 6 pais que também utilizam a ludicidade como metodologia em casa, porque esse foi a população que ela colocou dentro da pesquisa, que ela só para ter só ideia. Na realidade, todos os pais também trabalham aí com essa parceria com a ONG. E aí reforça a questão do lúdico, tanto na escola, que é utilizado pelos professores, e em casa também pelos pais. E aqui a resposta dos pais. Então, gente, muito importante, é porque sumiu ali. Então, todos 100% acham importante, né? Tanto que a maioria é muito importante. A importância do lúdico nesse processo. E aqui, olha, o gráfico 2, a resposta dos pais, dos pedagogos, sobre os recursos lúdicos que proporcionam essas experiências significativas para o desenvolvimento dessas habilidades. O gráfico 3 é a resposta dos pais sobre as habilidades que são desenvolvidas, tudo com o lúdico. E aí a conclusão. Então, bem simples, você viu que ficou bem simples. Né? Então, a criança autista, ela precisa de técnicas e métodos adaptados. Aí entram os jogos, as brincadeiras, né? E tudo é feito com planejamento. Tá? Então, é importante escolher o que ela refrisou muito, que os brinquedos, os recursos, não são escolhidos aleatoriamente. Então, na hora da apresentação dela, ela fez questão de enfatizar isso, que são escolhidos de acordo com a habilidade que vai ser trabalhada no aluno. Se ele é um aluno que é bem estressado, né, imperativo, então vai se trabalhar com algo que domine esse humor, que faça o aluno se convença a participar mais, a ter mais concentração, mais calma. Então, tudo é bem trabalhado. Então, assim, isso é interessante, né? Então, realmente, o sinal ele tá meio ruim, mas a gente já está finalizando, tá? É uma aluna aí, que a internet às vezes cai um pouco. Quero ouvir vocês, pessoal. Alguma pergunta, dúvida a respeito da apresentação, do formato de entrega? Professora, quando que esse template vai ser disponibilizado? Ele está no portal ou vai ser enviado por e-mail ou no grupo? O template que você fala do slide? Isso, da nossa apresentação, que vai ser em PowerPoint, né? Isso, vai ser disponibilizado no portal e eu vou compartilhar com vocês, tá bom?
Tá. Tá Mais bom. alguém, gente? Assim que eu tiver produzido mais algumas coisas, eu quero agendar também com a senhora para ver se está tudo certinho, tirar as dúvidas. Vocês me mandam uma mensagem pelo WhatsApp, tá? E aí nós vamos agendar aí para atender vocês, tá bom? Tá bom. E aí, ó, esse modelinho vai ser passado já para vocês, tá? Vou providenciar. Até amanhã já está encaminhando isso para vocês. E aí vocês vão fazer qualquer dúvida, vocês vão passar para mim. Eu vou fazer essa revisão de ver se está tudo ok, se está na estrutura certa. Então, eu peço para vocês darem preferência para esse slide também, porque ele vai ser apresentado já dia 29. Aí a importância de já estar com ele bem estruturado para essa apresentação e até dia 27 para você me passar isso. Não, professor, eu não vou passar, eu tenho certeza que eu vou finalizar. Tem que passar pela senhora? Não, é obrigatório, tá? Então, se você quiser a minha ajuda, eu vou estar aqui, né, para te ajudar, tá? Mas não, já finalizei, tá igual a senhora me orientou. Quem ia falar, pode falar. Ananda, professora, então é o slide e o banner, que é para ser, vamos colocar assim, o mais importante a ser finalizado. Isso. Tá. É o slide e O o banner. slide é o banner, né, professora? Professora, a gente vai ter O que imprimir slide- o banner? Não, o slide é o banner. O slide é a tá. apresentação. Tá, então o slide, ele o banner, no caso, é que nem esse que a senhora colocou dessa aluna, né? Lá da ONG. Assim que a Isso. senhora quer É o esse modelo. modelo aqui que é o banner. Esse modelo aqui, ó. Esse aqui vai ser. Entendi. Vocês não vão fazer banner físico, porque a nossa apresentação vai ser online. Então, é esse modelo aqui, ó. Esse aqui está em PDF, né? Vocês têm essa opção. Depois que faz em PowerPoint, você pode mudar para o PDF, tá? Aí vocês vão receber isso aqui e vai montar o teu trabalho em cima desse aí do slide. Olha, é um Então, slide na esse é o realidade. modelo, igual o da Camila, né? Esse é o modelo, tá? Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Então, esse aqui que vai ser a apresentação, que vai ser usado. O artigo, nós vamos ter um tempo maior para fazer depois da apresentação do banner, tá? Umas 2 semanas a mais. Aí, esse artigo é aquela estrutura que vai ser em Word, tá? Essa estrutura aqui bem simples, como a colega falou que estava confundindo, que ela, né, o dela tinha dado só 14 páginas, que eu expliquei para vocês. Então, vai ser essa estrutura aqui. Você vai fazer o quê? O upload na plataforma. Então, vocês vão lá na plataforma e vão anexar esse documento. Pronto, a entrega do TCC vai se dar dessa forma. Estão ouvindo? Entendi, prof. Não precisa passar por e-mail para você, não, né? Quando você vai der o passar ok. por e-mail a versão final para me falar, tá ok. Agora o seu trabalho você já pode anexar. Então, é só para conferir, tá? Vocês vão entendi. subir com o arquivo. Tá. Subir com o arquivo lá na plataforma, anexar ele e colocar ele em mídia. Não precisa encadernar, não precisa imprimir, tá bom? E é esse formato aqui. Aí, fora isso, é a apresentação, que vai ser aquele modelinho. Alguma dúvida? Não, agora eu entendi. Ah, então, ótimo. Então, gente, como eu falei para vocês, tá? Qualquer coisa que precisarem, tá? Então, pode mandar a gente agenda aí, uma conversa, uma orientação, né? No privado,
Se tiver com alguma dificuldade, então eu vou conversar com você, tá? Então, estou disposta a estar te acompanhando nesse processo, mas, assim, vamos ter mais dedicação por conta do tempo, tá? Então, a gente precisa, até dia 27, finalizar esse slide aí do banner, tá? Para que a gente consiga, dia 29, arrebentar e fazer bonito. Eu quero o pessoal da educação brilhando nesse evento, tá bom? Combinado? Combinado. Combinado, Tudo bem. Eu conto com vocês, tá, gente? Pode deixar. Vamos dar o nosso melhor para que realmente a gente sinta aí esse feedback positivo. Compartilhar, porque as ideias são maravilhosas, os trabalhos estão ótimos. Então, eu fico assim bem motivada quando eu vejo isso, olha, tá? E quando eu vejo essa inspiração de vocês, essa criatividade, isso me anima, né? Esse é o melhor pagamento para o professor, sabe? Você vê belíssimos trabalhos que vocês realizam aí já na prática, e a gente precisa compartilhar isso, né? Mostrar ali para esse público quantas coisas maravilhosas vocês já executam na prática. E a gente precisa contribuir também, né? Para essa educação melhor, tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa aula. Qualquer coisa a gente se comunica lá no grupo, no e-mail, no WhatsApp. Tem uma questãozinha que eu gostaria de só reforçar, que às vezes tem aluna que fala assim, professora, a senhora recebeu meu e-mail e eu só quero que você confirme comigo se você mandou um e-mail, tá? Porque já aconteceu de 2 e-mails cair na caixa de spam. E aí, depois que a aluna, que eu digitei o nome, aí eu vi que estava lá. Ela me passou o e-mail dela. Então, assim, se eu demorei a responder, então alguma coisa aconteceu, tá? Então, agora não tem nem como esperar, porque o prazo está curto. Então, já manda para o meu contato. Professor, olha, já encaminhei para o teu e-mail. Aí eu vou lá olhar na hora. Se eu não recebi, eu falo, olha, não recebi. Meu e-mail já está ok, eu já dei uma limpada, está tudo ok, porque tinha gente que estava reclamando que a caixa estava cheia, né? Eu já até aumentei a capacidade dele de armazenamento para não ter problema, tá bom? Então, qualquer coisa, já confirme que eu já olho lá e passo para vocês. Então, nós vamos encerrar a nossa aula, né? O tempo passa tão rápido, quando a gente vê, olha, já é o finalmente, né? Então, nós vamos encerrar a nossa aula com mais um videozinho, tá? Eu quero agradecer, e quem puder, para a gente já fazer um registro, vou fazer igual aquela professora que controla os alunos, quem aparecer vai ganhar uns pontinhos extra. Quem desbloquear a câmera, que tal? A gente já pode fazer um registro, né, professora, também. Pois é, você já está aí. Olha aí, Brenda. Pronto. A Brenda está aí para ajudar. Faltando da Lidiane e da Ananda. Mas, enquanto isso, sorriam, meninas, quem já está com a câmera ligada. Sorrisão, bem alegre. Esse aqui foi. Calma aí. Deixa eu ver se mais alguém abriu aqui a câmera. A Ananda está se arrumando, está penteando os cabelos. Vou tirar a outra, hein? Sorrindo. Pronto, meninas. Só gente bonita, olha. Sorriso da Ananda é sorriso de quem está aliviada. Mano, a professora tirou um peso na minha costa. Esse teu sorriso diz isso, Ananda. Só de que saber bom, que eu Ananda. estou chegando perto já é um alívio. Que bom, Ananda. Fico feliz, né? Tá vendo? Ainda bem. Então tá, gente. Nós vamos encerrar com essa música aí linda, belíssima, tá? E a inspiração que eu trouxe para hoje, para vocês.
e fiquem em paz, fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães para as mamães do grupo. Feliz Dia das Mães. Muito bem lembrado. Feliz, feliz. Olha, foi meu aniversário semana passada, então fiz aniversário e foi Dia das Mães. Aí Olha, o foi meu uma vai ser esse celebração mês, Vera. incrível. Nós Olha, somos de que maio. legal. Final Qual do é o mês. dia, professora? Dia 30. Ah, tá, legal. Vou anotar Olha, o meu aqui, dia professora Maria. 18, hein? Ananda. Quem? Olha, Ananda, olha só só, tem muito aniversariante de maio, hein? aniversariante. Mês das flores, né? Olha aí o presente, o girassol para você, no jardim. A música é linda, gente. Chega a arrepio, ó. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. E de frente pra luz. Lindo, né, gente? Então, uma boa segunda-feira, uma ótima semana, tá? Que vocês possam se dedicar. E eu quero receber aí novidades no meu e-mail, no meu WhatsApp, tá? Vamos correr, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês, tá? E a gente se encontra. Não temos mais encontros marcados, mas eu estou disponível aí, tá? Para as orientações, para as dúvidas e recebendo o trabalho para dar todo o suporte até o final. Tá bom, gente? Obrigada, E professora. aí, feliz aniversário para quem já passou e quem vai, lembra a gente no grupo lá, tá? Fala, gente, hoje é meu aniversário. Para a gente mandar Seu um presente balãozinho. vai ser as nossas apresentações. Ótimo. Eu quero. Dia 29, um dia antes, né? Muito bem, Ariadne. Eu quero Todo mundo brilhando. uma apresentação. Vai ser o meu presente. E eu vou ficar muito orgulhosa, hein? As estrelas dessa constelação aí que apareceu tanto, né? É verdade.
Você também, Vera, viu? Tchau, Vai professora, arrebentar. obrigada. Tchau, Vai professora, arrebentar. obrigada. Obrigada. Então, Vamos sim. bom. Tá? Obrigada. Obrigada a Tirou vocês, bastante meninas. dúvida. Obrigada a Tá? vocês, tá? Vocês são maravilhosas. Tudo Eu já enviei alguma coisa lá, mas ele ainda não está organizado, muito organizado, não, professora. Mas eu já eu vi enviei que você enviou. bastante coisa, na verdade, tá? Enviou hoje, né? Ou foi ontem? As ideias. Eu enviei ontem, eu acho que eu enviei, foi ontem já e hoje de novo, porque eu tinha mudado o esqueleto, eu tinha tirado, né? Mas aí eu vi que preciso deixar ele lá, né? Aí eu mandei 2, tá? Fora o link, eu vou passar